Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida. Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com as suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simeão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou e a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele.
confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o primeiro dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início do pontificado de São João Paulo II, ele ali naquela janela, vendo o povo como Papa pela primeira vez, onde ele foi dar a bênção, ele disse para todo mundo: no habeate paura, ou seja, não tenham medo. Felizmente, a humanidade, o mundo está assolado pelo medo. E nós não podemos permitir que o medo tome conta de nós. Como eu já disse algumas vezes, em algumas homilias nesse tempo, não vivamos como se Deus não existisse. Deus existe. E Deus não somente existe como Ele está no meio de nós, Ele está conosco nesta situação que nós estamos vivendo hoje. Hoje, Jesus entra em Jerusalém para não voltar. Ele entra em Jerusalém pela última vez e depois Jesus sai de Jerusalém com a cruz às costas. Mas antes de ele entrar em Jerusalém, vejam que ele foi aclamado. As crianças vendo aquele tal profeta que estava fazendo tantas coisas, começaram a gritar: Hosana, Hosana nas alturas. Não sei se você sabe, essa palavra Hosana, ela quer dizer o seguinte: salva-nos, te imploramos. Nós te imploramos, salva-nos agora. Veja, diante do tempo que nós estamos vivendo, nesta confiança grande que nós temos diante de Deus, nós só podemos dizer assim: salva-nos agora, ó tu que habitais nas mais altas alturas, mas que agora está no meio de nós. Claro que quando aquele povo, junto com aquelas crianças,
Eles aclamavam Jesus que estava entrando em Jerusalém e dizendo: salva-nos, hosana nas alturas. Na cabeça deles estava assim, que Jesus era aquele homem que viria para salvar o povo, os judeus, da escravidão dos romanos. Então chegou agora aquele que multiplicou os pães, aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou Lázaro, é um grande profeta. Ele vai nos tirar disso aqui. Só que, enquanto no coração do povo estava que Jesus estava indo para tirar eles da escravidão do Império Romano, no coração de Jesus estava um outro imperador, que ele estava indo para nos tirar da escravidão, que era o próprio diabo. Jesus entra em Jerusalém para que a vontade do Pai seja feita. Ele vai de livre e espontânea vontade. Jesus vai agora para nos livrar da escravidão. O que estava no coração de Jesus é: eu estou indo para dar a minha vida pela salvação do meu povo. A porta do céu precisa se abrir de novo, porque a porta foi fechada com Adão e Eva quando eles se sujeitaram a obedecer a Satanás. Agora Jesus vem e obedece ao Pai para nos salvar. Mas realmente, talvez você esteja dizendo para mim aqui, mas não é isso que nós estamos querendo agora, não. Nós queremos que Jesus nos salve dessa peste. Nós queremos que Jesus nos tire dessa situação humilhante que nós estamos passando, ao ponto de nós estarmos em casa e não podermos nem sair para trabalhar e nem sair para respirar um pouco. Eu sei que você está dizendo isso. Mas quanto a isso, eu volto a repetir a frase de São João Paulo II. Não tenha medo. Disso aqui não precisa ter medo disso. Isso aqui Deus pode tirar a qualquer momento, na hora que Ele quiser. Agora sim, tenha medo de perder a sua salvação. Tenha medo, sim, de pecar. A morte de Jesus na cruz não pode ser em vão, nem para mim, nem para você. Porque aqui eu quero dizer uma coisa: muitos morrerão. E nós estamos ouvindo os noticiários, né? Que muitos vão morrer. Mas muitos também não irão. Peçamos a proteção de Deus, sim. Que Deus nos ajude nesse tempo. Mas é uma verdade. Mas isso não pode gerar em nós medo, como se Deus não existisse. Porque quando Jesus, ele entra em Jerusalém e depois ele sai com a cruz nas costas, e depois ele vai para o Calvário, e lá ele morre na cruz, ele vai nos livrar da segunda morte. Da primeira não, porque na primeira nós vamos ter que passar, ou agora, ou hoje, ou amanhã, ou depois, ou daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Nessa nós vamos ter que passar. Até ele passou. Nós não podemos passar, meus irmãos, é na segunda. Na segunda não. Por isso a morte dele é para nos salvar. Mas nessa daqui, dessa primeira, que eu repito, que eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, quando, eu não sei. Não tenhas medo. Deus matou essa primeira morte e nos ressuscitará para a glória eterna um dia onde nós estaremos junto com eles. Por isso não tenham medo.
Mas vamos nos precaver, claro. Vamos fazer tudo o que está sendo pedido. Vamos entrar nessa Semana Santa nos precavendo. Tanto de lavar as mãos, ou outras coisas, ficar distante um do outro, mas vamos nos precaver também do pecado. Vamos pedir a Deus a graça que nós suportemos, que nós não caiamos na tentação. E aqui eu tenho ficado impressionado, e essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem para você meditar durante essa semana. Eu tenho observado alguns vídeos, e nesses vídeos eu tenho percebido que os idosos, eles que deveriam estar desesperados, justamente eles não estão. Eu não estou vendo desespero por parte dos idosos, porque eles já foram provados. Uma mulher, beirando ali os seus 90 anos, ela dizia no vídeo assim: não tenho medo, eu já passei por várias epidemias e pandemias, eu me livrei, ela dizia, eu me livrei, Deus há de me livrar dessa também, mas se Ele não me livrar também não tem problema, mas eu já passei por várias, Deus é o meu protetor. E ela dizia assim: não tenham medo do juízo de Deus, porque Deus é justo. Deus nesse tempo está sendo justo conosco. Claro, ela não falou isso, mas ela está dizendo o quê? Olha, do jeito que nós estamos, meus irmãos, demos as costas a Deus, brincamos com Deus, quisemos pisar em Deus, e agora Deus está usando do seu julgamento para que nós possamos realmente, nesse tempo, refletir e saber que Deus existe, e Deus precisa ser adorado e amado, não desprezado, não colocado de lado como qualquer pessoa, porque Deus é Deus. Deus é Deus. E quem é que somos nós? Nada. Como ele dizia para Santa Catarina de Sena, né? Catarina, quem és tu? Eu não sou nada. E eu, Catarina, tu és tudo. A recomendação dessa senhora, que beira os 90 anos, é de rezem. Vamos rezar nas nossas casas, ela dizia. Vamos rezar nas nossas casas. Vamos dizer assim para Deus: ó Deus onipotente, livra-nos desta peste. Uma senhora, beirando essa idade, e os jovens estão com medo. Não tenham medo. Não sei se vocês viram aquele sacerdote italiano que ele pegou o respirador que era para ser usado por ele, o sacerdote idoso, e olha o que é que ele faz. Ele pega o respirador e dá para um jovem. Não, eu não, dá para o jovem. Eu não preciso. Claro que ele precisa, mas na circunstância ele está dizendo: eu não preciso. Por quê? Porque um homem que crê em Deus, ele não teme a morte. Vou repetir: um homem que teme e ama a Deus, não teme a morte. Dá para o jovem. Ele precisa ainda viver ainda muito tempo. Eu já cumpri a minha parte. E vocês sabem, meus irmãos, o que aconteceu com esse sacerdote? Ele morreu. E o jovem viveu. Espero que esse jovem, diante do que o sacerdote fez para com ele,
Se é que é um jovem que não tinha Deus no coração, que ele volte-se para Deus e leve uma vida santa. Que aquele respirador doado por aquele sacerdote, possa levá-lo a ter consciência de que ele precisa saber que Deus existe e que ele precisa amar e servir a Deus e largar o mundo. Senão, ele foi resguardado de morrer da primeira morte. Mas se não levar uma vida santa, é que vai ser difícil. Tempo perdido. Recebeu um respirador para ver se mudava de vida e não soube aproveitar. E já vai para a segunda morte, para a condenação eterna. Um outro sacerdote, idoso, eu estou falando aqui dos idosos, porque os jovens, nós mais novos, os mais novos, precisamos olhar por idoso e ver que ali tem experiência de vida. Tem idosos que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Tem outros idosos que passaram por dificuldades muito grandes. Que viram a morte, mas conseguiram. Que criaram os seus filhos na maior dificuldade. E agora eles estão dizendo, vocês estão tendo pena de mim? Não, não tenho pena de mim, não. Não tenho pena de mim. Aí o outro sacerdote idoso, lá com o coronavírus, italiano também, porque a Itália está em auge agora, então tem que falar da Itália. Aí esse sacerdote, ali na UTI, incentivando, né? Aquelas enfermeiras e aqueles enfermeiros. Disse que lá ele dava um ok, tinindo para eles. E com o respirador, porque ele estava com coronavírus. E esse sacerdote idoso, ele começou a entrar na fase da sua morte. E o que foi que ele fez? Ele disse para o povo que estava ali e para algumas pessoas que ele entrava em contato via telefone, via celular, ele disse: nos encontraremos no céu. O sacerdote falou isso. Nós nos encontraremos no céu. E depois de algumas semanas ele veio a falecer. Olha o que o idoso faz. Existe uma vida melhor do que essa. Nós nos encontraremos no céu. Se nós não nos arrependermos, nós não vamos encontrar esse sacerdote lá. É para isso que Jesus entra em Jerusalém, para dar a vida. Para dizer para nós que existe uma vida melhor do que essa. E que não é de um vírus que nós temos que ficar na paranoia. Mas nós deveríamos ficar com paranoia. São dos nossos pecados, das nossas ofensas, da nossa falta de gratidão para com o nosso Deus. Então vamos entrar na Semana Santa olhando para os idosos. Eu perguntei para minha mãe tem 83 anos, vai fazer 84 anos esse ano. E eu perguntei para a mãe: e aí, mãe, como é que a senhora está? Estou bem, meu filho. Dentro de casa eu sempre estive. Isso não é problema. Então, meu filho, é do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto. Porque ela faz a comida, varre a casa, faz as coisinhas lá. E os 2 netos que moram embaixo, eles aparecem lá embaixo na janela, eu fico da janela, eles aparecem lá embaixo e diz: vovó, porque o meu irmão leva, né? Vovó, oi meus netos, como é que vocês estão? Benção, vovó, Deus te abençoe. Depois eles voltam para dentro de casa. Todos os dias meu irmão faz esse rito, esse ritual. Minha mãe não está desesperada. Mas para que tanto desespero? Vamos enfrentar o vírus. Como filho de Deus, vamos enfrentar o vírus como Jesus enfrentou a cruz, entrando em Jerusalém. Jesus não se opôs, não correu. Vamos enfrentar. Um ajudando o outro, perto ou longe, abraçando ou não, vamos ajudar um ao outro, sendo sirineu ou não.
E aqui vem a segunda coisa. O Evangelho termina dizendo assim, que o oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo filho de Deus. Imagina, um soldado romano, pagão, adorador de Júpiter e Vênus. Ele olha para toda aquela situação e aí ele começa a observar algumas coisas. Olha, o homem está crucificado e ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois o pessoal escarnecendo dele e ele calado. Um dos assassinos diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele diz: hoje mesmo você vai estar comigo. De repente o dia estava tudo claro, ficou tudo em trevas, se transformou em trevas. O véu do templo se rasgou. E aqui Mateus diz, né, que se viu até pessoas que haviam morrido andando por Jerusalém. Aquele soldado olha, ouve Jesus dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e Jesus morre com medo de tudo. O que é que ele faz? Esse homem é o Filho de Deus mesmo. Bendito medo que levou aquele homem a se converter. E agora eu digo que esse bendito medo que está no coração de muita gente, principalmente daqueles que vivem dizendo que Deus não existe, que isso é história de carochinha, que esse vírus cause medo em você, para você dizer assim, diante de tanta coisa: meu Deus, estou prestes a morrer, eu creio, Ele existe. E muitos estão se convertendo, viu? Uma mulher dizia assim: o meu patrão que dizia que não acreditava em Deus, agora ele está dizendo o seguinte: Deus nos ajuda. Olha só, a pessoa quando está cheia de si, cheia de dinheiro, ela sabe que é dona do mundo. Mas diante de uma pandemia, sabe que nem o dinheiro consegue tirar esse negócio. Agora está olhando para Deus dizendo: Deus nos ajuda. Que esse bendito medo depois se transforme em amor a Deus. Mas por enquanto que esse bendito medo cause conversão no coração de muita gente. Então vamos entrar nessa Semana Santa também, pedindo a Deus a graça que aqueles que não acreditam em Deus, diante de tantas coisas acontecendo, eles possam fazer igual esse oficial e aquele soldado. Vai constatando e vai dizendo: não é possível, só Deus pode nos tirar disso aqui. E que muitos se convertam. Mas vou dizer, meus irmãos, que muitos não vão se converter também. Mas ainda há tempo de nós rezarmos para que aqueles que estão nesse processo, eles possam se converter realmente. Eu termino com Nossa Senhora de Fátima. A última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Aquela multidão lá, os 3 pastorinhos estavam ali. De repente Nossa Senhora aparece. Teve a chuva, teve o sol lá, né, que começou a rodar. Quem assiste o filme vai ver que na hora que o pessoal vê o sol, que parece que vai bater contra a terra, aqueles que não acreditavam em Deus começaram a dizer: creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Diante do medo de morrerem naquele momento, gritaram: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí Lúcia estava com um vidrinho de perfume que alguém deu para ela para dar de presente a Nossa Senhora. Quando ela ergueu, porque Nossa Senhora só conversava com Lúcia,
Ela conversava com Lúcia, Lúcia a via. Jacinta ouvia Nossa Senhora falar, mas não conversava com Nossa Senhora. E o pobre do Francisco só via, não ouvia. Depois as meninas tinham que contar para ela o que Nossa Senhora havia falado. Aí, quando ela ergue o perfume, Nossa Senhora é muito firme. Aqui no céu não precisa-se de perfume, minha filha. Aí depois, ela diz: minha mãe, aqui tem muitos pedidos, muitas pessoas doentes pedindo que sejam curadas. Nossa Senhora diz: alguns serão, outros não. Usando o português de Portugal, porque eles precisarão se emendar. Ou seja, precisarão mudar de vida. Uns serão curados, outros não serão, mas precisarão se emendar, precisarão mudar de vida. Então, meus irmãos, não tenham medo. Uns serão curados, outros precisarão se emendar, outros precisarão mudar de vida. Que nessa Semana Santa, olhemos para os idosos que estão dizendo: não estou preocupado com isso não. E colocando esperança. Mas olhemos também que muitos precisarão se emendar. Que a crucificação de Jesus na cruz não seja em vão para esses. E que eles se emendem, mudem de vida. Porque com coronavírus ou sem coronavírus nós vamos morrer, meus irmãos. Mas a questão é que morrer santamente ou morrer como um pagão. Eu peço muito a Deus que eu e você morramos como um santo e não como um pagão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.